nós vamos à palavra de Deus. Os irmãos já têm ouvido hoje desde a escola dominical, nós estamos falando sobre consumação, uma vez que estamos trabalhando 1 Coríntios, na nossa série de pregações, né? Estamos em busca de uma vida excelente, de uma vida cristã excelente. Essa é a nossa série de mensagens. E chegamos ao capítulo 15, no qual já entramos, e hoje vamos tratar ou lidar com o parágrafo que está entre os versículos 20 e 28. Eu peço que você abra a sua Bíblia ali. 1 Coríntios 15, 20 e 28. Evangelho é vida ressurreta, esse é o tema da mensagem de hoje, desta manhã. Evangelho é vida ressurreta, e o nosso texto, como eu disse, 1 Coríntios 15, 20 a 28. Diz a palavra de Deus: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque é necessário que ele reine, até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Essa é a palavra de Deus. Amém. Irmãos, uma das primeiras coisas que nós vimos no início dessa série sobre a igreja em Corinto é que ela estava sofrendo de dois problemas que são muito graves quando você pensa numa igreja em relação à cultura na qual ela está inserida. Os dois problemas são confusão e contaminação. Talvez você se lembre disso lá na primeira mensagem que eu preguei, ainda no ano passado. Confusão e contaminação. Se a igreja tiver de representar no mundo uma sociedade alternativa, e é isso que nós somos no fim das contas, como Deus intentou que fosse o mundo, a igreja é o que o mundo pode ser mais próximo daquilo que Deus intentou quando criou Adão, Eva, os colocou ali no Éden, criou a raça humana. Se a igreja tiver que ser algo assim, então ela precisa tanto de clareza de mente quanto de pureza de vida. No entanto, a igreja de Corinto, e muitas igrejas nossas, estavam sucumbindo exatamente ao oposto dessas duas virtudes, passando a ser um lugar de confusão pelo abandono do Evangelho e de contaminação pelo modo de pensar do mundo à sua volta que a igreja adotou. Paulo havia alertado a igreja de forma muito veemente, de forma muito séria, quanto ao resultado de deixar a doutrina bíblica, o Evangelho, e ser contaminada pela cosmovisão mundana. Eles haviam aceitado o pensamento corrente na sua época de que o corpo seria um peso, um entrave para a alma. Então, por que alguém apreciaria a doutrina da ressurreição? Por que aprisionar a alma depois de ela ter sido liberta pela morte? Além disso, como isso poderia acontecer? E com qual propósito? Hoje a gente vai responder a primeira dessas objeções. Por que apreciar a doutrina? Nas próximas mensagens, a gente vai ver por que o corpo não é uma prisão da qual a alma precisa ser liberta. E vamos ver como isso pode acontecer e qual o propósito. Mas hoje, por que apreciar a doutrina? E era isso que Paulo estava querendo. Que a igreja amasse a palavra de Deus, que a igreja percebesse a segurança da palavra de Deus e amasse a doutrina da ressurreição dos mortos, que é uma doutrina distintiva do cristianismo. O apóstolo Paulo já tinha listado, e nós vimos isso na última mensagem, algumas das terríveis consequências de se negar a ressurreição.
Ele havia afirmado que se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou, a pregação do Evangelho é vã, a fé dos cristãos também é vã, os pregadores do Evangelho são falsas testemunhas, todos permanecemos nos nossos pecados, os que morreram em Cristo estão irremediavelmente perdidos, as lutas e enfrentamentos da vida cristã são apenas um desperdício tolo, e só nos resta, aliás, como foi mencionado aqui logo na chamada ao culto, só nos resta esta vida aqui para ser aproveitada, seja lá o que isso significa. Vamos ver em quanto problema se arruma quando a gente se afasta do Evangelho, da palavra de Deus. Mas agora o versículo 20 serve como introdução e como cabeçalho para todo esse parágrafo. Paulo começa dizendo, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Ele tinha acabado de falar sobre alguns problemas. Depois desse parágrafo, ele ia voltar a falar de alguns problemas. Os irmãos devem se lembrar que vimos isso há 2 domingos atrás. Mas ele parece que parece que ele precisa respirar um pouco, e ele precisa dizer, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Note o seguinte, primeiro, ele afirma novamente, Cristo ressuscitou. Segundo, ele identifica Cristo com as primícias dos que ressuscitam. Eu e você, talvez não estejamos acostumados com esse vocabulário, porque esse é vocabulário de agricultura, esse é vocabulário de fazenda, de quem planta, de quem espera os primeiros frutos. Primícia significa garantia. As primícias, os primeiros frutos, significam a garantia do que vem depois. Estava lendo um testemunho de um comentarista bíblico que foi criado uma fazenda. O pai dele saía no devido tempo para ver e voltava lá com os primeiros frutos e colocava na mesa e dizia, a colheita vai ser boa. A gente talvez não viva o impacto disso, mas quem vive diretamente nesse trabalho, quem depende às vezes diretamente disso, todos nós dependemos, só que como tem o atravessador, tem o mercado e tem, enfim, né? Tinha criança aí que pensava que galinha não tinha cabeça, nem pé. Porque eu olhava aquele frango lá daquele jeito, né? Mas todos nós dependemos de agropecuária, não tem jeito. Então talvez o impacto não seja grande, porque você não vai arrancar lá no quintal, como os nossos tios lá na roça fazem. Você vai no mercado ali e compra, você vai na feira e compra. As primícias são garantia de que os frutos, o restante dos frutos virá, eles virão. Cristo, as primícias dos que dormem. Verso 21 ao 23, Cristo nos é apresentado, então, como sendo o segundo e último representante da raça humana. Ele é o segundo representante, ele é o representante definitivo, o último, não tem mais nada depois dele. Se Cristo não resolver, ninguém resolve. Se Cristo não resolver, não tem solução nenhuma. Versos 21 e 22. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aqui nós temos que notar o seguinte. Em Adão, a desobediência gerou morte, inclusive morte eterna. Em Cristo, a obediência produziu vida, inclusive vida eterna. Em Adão, todos os homens são alcançados pela queda dele e todos morrem. Em Cristo, todos os que são de Cristo são alcançados pela sua obediência, pela sua vida, pela justiça da sua vida e pela vida eterna. Note essa diferença. Adão alcança com a maldição a todos. A salvação, porém, é somente daqueles que estão em Cristo. Porque, verso 22, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas no versículo 23, Paulo não deixa dúvida nenhuma disso quando ele diz, cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, a garantia, o primeiro fruto. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Esses são alcançados pela obediência, pela salvação, pela ressurreição, pela vida eterna que há em Cristo Jesus. Os que são de Cristo. É óbvio que fica implicado que há os que são de Cristo e aqueles que não são de Cristo. Adão ocupou uma posição única entre os homens como seu representante. Cristo ocupa uma posição única entre os homens também
como um representante muito melhor do que Adão. Ao final, Cristo terá resgatado tudo que Adão perdeu e cumprido o plano de redenção, fazendo aquilo que Adão não foi capaz de fazer. Verso 24. E então virá o fim, quando Cristo entregar o reino a Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Cristo faz tudo aquilo que Adão não conseguiu fazer, mas faz ainda melhor. Só que não esqueça o assunto aqui. Não se deixe levar por aquela curiosidade natural pelos assuntos da ressurreição, da morte, que eu sei, né? A gente quer saber como é que vai ser a morte, será que eu vou sofrer na morte? Eu preferia morrer dormindo aos 99 anos, depois de ter participado, depois de ter feito uma palestra para um grupo de estudantes completamente lúcido. Não é? Não, nem todos morreremos desse jeito. Desculpe se eu tirei seu castelo de areia aí, a água pegou ele. Deixamos isso de lado um pouco, porque senão a gente vai esquecer do que Paulo está realmente tratando aqui. Qual é a questão aqui? A gente vai fazer igual lá no capítulo 14, quando Paulo está tratando da necessidade de clareza, da necessidade de significado no culto público. Mas a maioria das pessoas começa a se inclinar para o lado de língua estranha, mistério e batismo pelos mortos. E Paulo está falando o seguinte: o seu culto precisa ser claro, precisa ter significado, precisa haver clareza na adoração, clareza na transmissão da mensagem, clareza nas orações, clareza no louvor, clareza em tudo que acontece. Da mesma forma, a gente às vezes esquece que a preocupação de Paulo aqui nesse capítulo é totalmente pastoral. Esse é o interesse dele, ele está sendo pastoral aqui. A questão é a seguinte: se não há ressurreição dos mortos, Cristo continua no túmulo, Cristo não é diferente dos outros homens e nada, absolutamente nada do plano redentor vai acontecer. Esse é o ponto aqui. Essa é a questão de Paulo. Ele não está querendo matar curiosidades, ele está querendo mostrar que se você põe de lado a doutrina da ressurreição dos mortos, Cristo é um outro qualquer. Cristo apodreceu como outro qualquer. E nada vai ser realizado do plano da redenção. Ignorar a vida da ressurreição não é somente tentar viver a vida cristã na força errada, na força ineficaz, na força insuficiente, mas é também deixar de perceber e deixar de participar naquilo que Cristo está fazendo agora. O que Cristo está fazendo agora? O texto é claro: Cristo está reinando e derrotando cada um dos inimigos de Deus, cada um dos inimigos da graça de Deus. O reino de Cristo, você sabe, ele tanto já é, como ele ainda será. É o famoso já e o ainda não, lá de 1 de João, capítulo 3, versos de 1 a 3, onde João registra o seguinte: vejam que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E todo que tem essa esperança nele, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. O já e o ainda não. Na cruz, Cristo desfechou um golpe mortal sobre os seus inimigos. Mas você notou a palavra que nós lemos no versículo 25? Eu vou reler o verso 25. Porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Porque é necessário, é essa palavra que eu quero que você note. Não é dito que o reino é necessário. É dito que o reinado ou o reinar de Cristo é necessário. O que isso pode significar para a gente? Nós cantamos isso, né? Reina hoje, reina hoje. Nós cantamos sobre o Rei Jesus e que ele está reinando agora, mas o que significa realmente isso? E por que é necessário que isso esteja acontecendo? Cristo está construindo, Cristo está destruindo, irmãos. Ele está transformando mortos em vivos e anulando os inimigos da verdadeira vida. Aquela que só vem, que só acontece através da graça. A graça que caracteriza o reino de Cristo. A vida que vem pela graça é vida sobrenatural.
Agora esqueça, por favor, tudo aquilo que você sabe de sobrenatural nos filmes e nos contos de terror. Eles têm um conceito completamente equivocado de sobrenatural. O sobrenatural, e pronto, aí aparece um monte de fantasma lá. Meu irmão, se o fantasma existisse, o fantasma ainda pertenceria ao reino natural, à criação. Só existem dois reinos. Na verdade, só existem dois entes, para ser correto nas palavras. Um ente é o Criador, o outro ente é a criação. O que não é Criador, o que não é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus, Deus Trino, o que não é Ele, é criação. Não importa se está vivo ou se está morto. Não importa se é uma alma sem corpo ou se é você aqui andando. Então, se fantasma existisse, o que seria um fantasma? Fantasma seria um sujeito que morreu, uma sujeita que morreu, porque a gente tem que ser inclusivo hoje, né? Nessa hora ninguém quer, né? Não pode falar só sobre eles, pastor. Então, seria alguém que morreu, né? O corpo foi para a sepultura e o espírito, ao invés de tomar um rumo, de olhar para a luz e ir para a luz, não é assim que os filmes ensinam, tem teologia de Hollywood, não vai atrás disso não, tá? Não, fica por aí zanzando. Ainda seria uma alma humana, mesmo se isso acontecesse. Não acontece, tá? A Bíblia deixa claro que isso não acontece. O Senhor Jesus Cristo deixou claro que isso não acontece. Não acontece. Mas se acontecesse, ainda estaria no reino do natural, do que é humano. Só isso. Sobrenatural é outra coisa. O reino de Cristo se realiza dentro da criação, mas a natureza desse reino é sobrenatural, é divina, não pode ser percebida só pelos sentidos. O reino de Cristo não veio, nem vem com aparência exterior. Jesus que disse isso. Lucas 17, 20 e 21, ele diz, Lucas registra, indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu, o reino de Deus não vem com visível aparência. Nem dirão, ele está aqui, ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vós. Em Romanos 14, 17, Paulo ainda acrescenta, porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Assim, a vida que nós recebemos de Cristo tem sua origem e sua força na própria ressurreição de Cristo. Meu irmão, essa é a hora em que você se lembra do seu batismo. Ou começa a pensar no seu batismo se você ainda não foi batizado. E eu lamento por aqueles que se batizaram de forma não bíblica, sem a profissão de fé precedente. Ou aqueles que foram batizados numa igreja aonde não aprenderam todas as implicações do Evangelho, onde o Evangelho não é totalmente apresentado. Por que eu lamento isso? Porque o seu batismo fala tanto de morte como de ressurreição. Isso é tão sério que está logo no início da vida cristã, no primeiro grande ato da vida cristã, que é o batismo, o primeiro ato público. Lá está morte e ressurreição. Na verdade, não existe cristianismo sem ressurreição do corpo. Você retira a doutrina distintiva da ressurreição, vai sobrar um esqueleto, sem vida. Impossível de viver essa vida aqui na Terra. E impossível também de viver, obviamente, a vida na eternidade, como a gente vai ver nas próximas mensagens. Vamos lembrar o que o apóstolo escreveu em Romanos 6, 3 a 6? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Paulo está falando da força, da origem, da natureza, da vida cristã, e que ela está na ressurreição de Cristo. Paulo não está falando aqui da ressurreição geral no final dos tempos, por isso que ele acrescentou no final, saibam que a velha natureza, aquilo que a gente chamava de o velho homem antigamente, não é? A velha natureza, a natureza pecaminosa, ela foi crucificada com Ele. Ela perdeu poder sobre nós. A vida que nós temos agora, que nos capacita a viver para Deus, não perfeitamente, porque o pecado ainda está em nós, mas a vida que nos capacita a viver para Deus, ela tem sua origem, sua força, sua dinâmica, sua própria natureza na ressurreição de Cristo.
Então, Paulo não está falando aqui de novos céus, nova terra, do estado intermediário, ele está falando da vida cristã, da vida que você vive agora. Ou como nós lemos lá em Gálatas 2:20, a vida que Cristo vive em nós. Lembra do verso? Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Por isso, essa vida não pode ser produzida, não pode ser imitada e não pode ser finalmente derrotada pela morte. Também não pode ser. É vida ressurreta. Esse tipo de vida que existe em mim e você. É isso que a gente tem agora. Então, vamos voltar ao verso 25 e lembrar que a gente está falando aqui por que é necessário que Cristo reine. O texto diz, porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O que significa? Significa que Cristo está construindo e destruindo. Ele está transformando mortos em vivos e anulando os inimigos da verdadeira vida. Aquela vida que só vem, só acontece através da graça que caracteriza o reino de Deus, o reino de Cristo. A vida que vem pela graça, a vida que é sobrenatural. E você sabe o que significa agora sobrenatural, se você tinha alguma dúvida. Cristo está levando todos os inimigos à anulação. O diabo, o pecado e toda a oposição do mundo. Isso está sendo feito exatamente agora, enquanto Cristo vai conquistando e se tornando Senhor e Rei de cada coração humano. Cristo está reinando nos corações e o seu reino não pode ser impedido de avançar. Começou na cruz e na ressurreição, quando ele recebeu toda a autoridade, como está lá na grande comissão em Mateus 28, 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Eis que estou com vocês todos os dias até o fim do tempo. É ali que começa. É ali que o Evangelho rompe as barreiras de um único povo e se espalha. Rompe as barreiras de um único lugar e se espalha. Rompe as barreiras de uma única etnia e se espalha. Começou quando o pecado foi destituído do poder de escravizar os homens, como está lá em Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei e sim da graça. É o mesmo capítulo que fala que Cristo morreu na cruz e Cristo ressuscitou, que a nossa vida é produto da ressurreição de Cristo. Começou quando o diabo perdeu o seu poder de enganar as nações na vinda de Cristo. Apocalipse 20, 2 e 3 registra. O anjo segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. A forma como lemos isso aqui, esse período, e a teologia da nossa igreja é essa. O diabo está preso agora, irmãos. Ele não pode enganar as nações. Até a vinda de Cristo, o Evangelho não é pregado a nenhuma nação. Com exceção de um ou outro que vinha de alguma outra etnia, de algum outro povo, somente o povo de Israel recebia o Evangelho através da promessa feita a Abraão. Com exceção de Jonas, foi o único profeta enviado a uma única geração de ninivitas, e uma outra nação encontrou nada. E mesmo Jonas, ele pregou aquela mensagem, aquela geração foi liberta, você não sabe se ela foi salva. Você não sabe o que ela aprendeu depois. Será que ela se voltou para a lei? Talvez alguns tenham saído dali e tenham ido aprender com os judeus sobre a lei de Deus. Mas o livramento que houve ali dentro dos propósitos de Deus foi para aquela geração, o livramento ser destruída naquele momento ali. Começou quando os principados e potestades, por causa de Cristo, perderam a força sobre os seus domínios. Colossenses 2, 13 a 15. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Principados e potestades, expressão que os judeus usavam para se referir às forças demoníacas agindo entre os homens.
é a expressão que Paulo coloca, que Paulo usa aqui. Quando houver, no verso 24, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Irmãos, você acha que o diabo é poderoso, que os demônios são poderosos? Eles são. Só que eles já estão destituídos do domínio que tinham antes. Quando o Evangelho chega, eles só têm uma opção: sair. Só. Cristo chega, o diabo sai. Aí ele volta, ele fica rondando. É igual um rato que se esconde e depois volta, mas ele está derrotado. Sim, é isso que está fazendo ao longo da história, irmão. É isso que ele está fazendo na sua vida. É isso que ele está fazendo nessa igreja, em todas as suas igrejas. É isso que ele está fazendo no mundo agora. Ele está derrotando todos os seus inimigos, os quais são nossos inimigos também. Por isso o apóstolo diz que o reinar de Cristo é uma necessidade. Ele disse, é necessário que ele reine. Depois disso, ao final, o Filho devolverá ao Pai a missão cumprida, o reino redimido, a humanidade resgatada, a noiva gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, como está em Efésios 5:27. Mas antes de derrotar mas ele não fará isso antes de derrotar o último inimigo, que é a morte. Verso 26 diz, o último inimigo a ser destruído é a morte. A morte que aterroriza os homens, que sempre aterrorizou os homens. Não existe dignidade na morte, irmãos. A morte sempre aponta para a nossa fraqueza diante de cumprir o propósito de Deus na criação. A morte veio como maldição do Senhor, Deus, o Criador, na criação, logo após o pecado. Por isso não tem glória nenhuma. Morrer é assinar embaixo de um atestado que diz, eu me rebelei contra o meu Criador, por isso eu morro. Então, quando o salmista diz que preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos, você não tem como entender esse texto se você não considerar a obra de resgate da graça finalmente realizada por Cristo na cruz do Calvário. Porque senão a morte dos homens, de alguma forma, é um assinte, é uma ofensa ao Criador. É como se alguém estivesse dizendo, eu prefiro morrer e ir para o inferno do que me curvar diante do Senhor. A pessoa diz isso antes de conhecer a punição eterna. A punição eterna, um pensamento que vai existir no inferno por toda a eternidade é por que eu não criei? Por que eu não me submeti a Ele? O último inimigo a ser destruído é a morte. Quando? De que forma se dá essa derrota da morte, essa vitória de Cristo? Quando os que dormem, do verso 20, ou os que são de Cristo, do verso 23, quando eles são ressuscitados. Essa é a grande vitória cantada no final desse capítulo 15 e que ainda será objeto da nossa exposição. A vida que eu e você recebemos em Cristo está se preparando para aquele momento da ressurreição. E está se preparando para aquele momento nesse exato momento. Nesse exato momento e aqui mesmo, todos que estão aqui estão sendo preparados ou para a perdição eterna ou para a gloriosa ressurreição. Você notou que Paulo não se preocupa com a ressurreição dos ímpios? Sim, os ímpios serão ressuscitados, como Daniel falou, como João falou, ensinando inclusive que muitos sairão do sepulcro para vergonha e horror eterno. Mas Paulo não tem essa preocupação aqui, por quê? Porque, como eu falei antes, a preocupação dele aqui é pastoral. Ele não está querendo falar nada sobre os ímpios agora, não. Ele está querendo falar sobre a igreja. E como a igreja erra, e como a igreja enfraquece, como a igreja se desvia, e como a igreja fica confusa, e como a igreja fica impura, quando ela abandona a doutrina da ressurreição como parte da fé cristã. Vamos relembrar o que ele disse, e que nós vimos há 2 semanas, nos versos 33 e 34, depois de falar sobre a tolice de você não crer na ressurreição,
e como seriam os malefícios, a tolice de querer viver uma vida cristã se não houver ressurreição no final. Paulo encerra aquele parágrafo nos versos 33 e 34 desse capítulo, dizendo: não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. É aí que acontece a contaminação que estava acontecendo em Corinto, ouvindo a cultura, dizendo que a cultura, que os tempos atuais sabem mais do que Deus que fez registrar a sua palavra, dizendo que a Escritura precisa ser atualizada, que ela precisa ser revista, que ela já não é mais relevante nem eficiente para nós, como infelizmente muitos ditos pastores estão fazendo por aí hoje. As más companhias corrompem os bons costumes. Ele está falando isso nesse contexto. E ele diz, verso 34, voltem à sobriedade. Vocês estão bêbados, vocês estão embriagados com alguma coisa que não é a palavra de Deus. Voltem à sobriedade como convém e não pequem. É pecado quando você dá ouvidos ao mundo e altera a palavra de Deus, porque você diz, não, a Bíblia não serve mais, não é mais relevante para a gente, não nos ajuda em mais nada, nós precisamos reinterpretá-la. Quando você faz isso, você está sendo tolo, você está dando ouvido às más companhias, você está bêbado, embriagado, você está pecando. E ele termina, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. E a igreja de Corinto, você vai se lembrar, tinha muita gente ali se julgando espiritual. Como esses pregadores que estão aí, que se julgam muito espirituais. Eles conhecem alguma coisa. Eles são mais sensíveis à dor humana. Eles são mais sensíveis à injustiça humana. Eles são mais sensíveis à dor e à injustiça do que Deus. Que deu seu próprio Filho para morrer por nós. Mais do que Cristo, que tomou sobre si natureza humana, sem precisar fazer isso, que sofreu na carne, na alma, a dor, a injustiça. Esses homens que querem alterar a Bíblia são mais sensíveis do que o próprio Senhor da redenção? Não, eles são bêbados, loucos, estão pecando. E Paulo vai chamá-los de insensatos, no verso 36. No próximo parágrafo nós vamos ver. Na próxima mensagem. Insensato, confusão, contaminação, ao invés de clareza de mente e pureza de vida. Ao invés de conformarem o Evangelho à falsa sabedoria mundana do tempo deles, os coríntios deveriam ter desafiado a cultura à sua volta com a sã doutrina, através de uma pregação clara e de uma vida pura. Isso que eles deviam ter feito. Acomodar a Bíblia ao que está lá. É desafiar o que está lá, através de uma mensagem clara e de uma vida de testemunho que fosse clara de ler também. E como estamos nós? Como está a nossa igreja? Como está você, como estou eu nisso? Porque nós podemos cair no mesmo erro, se não atentarmos para a palavra de Deus. E se dermos as costas à sã doutrina, ou ao conjunto de doutrinas apoiado na Bíblia, se dermos as costas a uma doutrina como a doutrina da ressurreição. Não devemos nos tornar tolos, dando ouvidos ao mundo, devemos imitar Cristo em sua obediência, sua determinação e zelo. Nós queremos fazer parte daquele grupo que anseia o cumprimento do que está lá em João 17, na oração sacerdotal de Jesus, quando Jesus diz, versos 20 a 23, não peço somente por este, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós o somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. E não é assim exatamente que Paulo termina esse parágrafo aqui? Ele escreveu, e eu sei que alguns aí podem ter ficado embananados com a repetição de sujeitar. Esse sujeitou aquele, que sujeitou a esse de novo, que sujeitou aquele novamente. Não é? Faz o seguinte, depois você relê com calma o texto em casa. Mas Paulo está sendo bastante sóbrio aqui, está repetindo o que o Senhor Jesus pediu na sua oração sacerdotal.
que nós sejamos todos um. Lembra da dança, a dança de amor na eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito. O Filho em algum momento sai dessa dança para nos levar para ela, porque nós tínhamos sido criados para dançar com o Pai, com o Filho, com o Espírito, com o único Deus, o Deus Trino. Para usufruir dessa comunhão, desse amor, dessa glória que estava fluindo, que sempre fluiu eternamente entre as três pessoas do ser divino. Nós demos as costas a isso. Nós nos rebelamos. Nossos primeiros pais pecaram e nós assinamos embaixo do pecado deles. O Filho sai dessa dança. O Filho vem para nos trazer de volta essa dança. É isso que Paulo está dizendo aqui. Apontando o cumprimento daquilo que Jesus pediu em João 17. Paulo escreve, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Ele está citando o Salmo 110. Você venha, é o pai falando para o filho, você vem e fica aqui até que eu ponha todos os seus inimigos como estrado para os teus pés. E Paulo está explicando, quando diz isso, obviamente não inclui aquele que está fazendo essa sujeição para o filho. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Nosso anseio, irmãos, mesmo que tal anseio esteja em alguns de nós sufocado por alguma confusão e contaminação, se você teve seu coração conquistado por Cristo, se Cristo reina na sua vida, o nosso anseio é a eternidade. Os novos céus e a nova terra. Só a eternidade responde adequadamente todas as nossas necessidades. Só os novos céus e a nova terra nos satisfarão completamente. Nada nesse mundo vai fazer isso. Nenhum sofrimento será adequadamente explicado ou entendido, a não ser pelo céu, pela existência do céu, pelo cumprimento dos novos céus e nova terra. Nós já experimentamos parte disso agora. Não é assim que nós somos consolados enquanto aguardamos a nossa redenção final? Não é assim que nós consolamos uns aos outros? Não é assim que nós somos encorajados quando as angústias, dor, perdas, a própria morte surgem no nosso caminho? Pois isso é só um vislumbre, muito tênue, do que virá. E se a vida da ressurreição que nós vivemos é gloriosa o suficiente para fazer mártires se entregarem às chamas e aos leões, para fazer crentes testemunharem com determinação contra as pressões culturais, para fazer missionários atravessarem continentes e oceanos, para fazer igrejas lutarem para sobreviver saudavelmente por décadas ou mesmo séculos. Se a vida da ressurreição é gloriosa o suficiente para fazer com que famílias lutem pela criação de seus filhos no temor e na admoestação do Senhor, para fazer com que irmãos perdoem e confessem pecados e peçam perdão, se a vida ressurreta que já ganhamos em Cristo é capaz de produzir todas essas coisas, como não será o céu? Como não será a eternidade? Quando o Filho entregar o reino a Deus e Pai, e Deus for tudo em todos. Nós podemos não saber definir tudo a esse respeito, mas o que sabemos já é suficiente para a proclamação, adoração e louvor do nome do Rei Jesus. Que Ele seja honrado e louvado pela sua obra na cruz e na ressurreição. Vamos orar? Fique de pé, vamos orar? Após a oração, nós vamos cantar uma canção. A transmissão será, então, encerrada. Nós agradecemos a você que está nos acompanhando. Reforçamos o convite para que esteja conosco. E após o encerramento da transmissão, nós procederemos, continuando no culto, procederemos com a ceia, a celebração da ceia do Senhor. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pela grande doutrina da ressurreição, Senhor. Ó Deus, que nós não coloquemos isso de lado, dando ouvidos
aqueles que não têm o Espírito Santo, aqueles que não tiveram a sua mente, seu coração iluminados, como um dia nós tivemos. Nós, pecadores, que não merecemos nada. Nós, talvez piores do que muitos outros que estão por aí. Mas o Senhor, em graça, em teu grande favor, o Senhor veio e iluminou a nossa mente. E ainda hoje, Senhor, nós temos muitas vezes dificuldades de ver com clareza. Nos indagamos coisas que talvez não sejam as perguntas principais. Ajuda-nos, Senhor Deus, a firmar o nosso andar, a doutrina da ressurreição do corpo, que ensina que Cristo ressuscitou e que no final, na ressurreição geral, todos seremos ressuscitados. Mas que já agora é a força, é a energia, é a própria fonte da vida que vivemos enquanto aguardamos a nossa redenção final em Cristo Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a ter uma mensagem clara. Ajuda-nos, Senhor, a viver vidas puras, que não somente honrem ao Senhor Jesus, mas também chamem os teus eleitos à salvação. Assim nós oramos no precioso nome do nosso Redentor, que é vivo e vive para sempre. Amém.